Bom, então, como a gente está no esforço de compreender a humildade, hoje a gente vai começar diferente. Nós vamos começar com a música que vocês já ouviram muitas vezes, né? Que é do Irmão de Assis, por se tratar de um espírito de extrema humildade. Então, o convite, na verdade, durante a música, é para que a gente tente se envolver com as vibrações dessa música, que a gente possa registrar o que é a vibração da humildade. Sobre o
Isso foi a superação da nossa solista. Bom, então, ó, que a gente possa, né, depois de sentir a vibração, ver se diante de cada situação de dor, se a gente está pronto a servir, ou se a gente tem ainda a revolta a oferecer. Que por isso que é um espírito muito humilde, porque ele tem extrema gratidão a todas as situações. De uma amorosidade muito grande. E num dos últimos livros do Divaldo, em um dos resgates na Cracolândia, em São Paulo, em faltando força para os espíritos amigos que trabalhavam, eles não davam conta daquele sofrimento, eles aguardaram o dia que Francisco de Assis poderia estar com eles para adentrar aquela rua e socorrer aqueles que já se permitiam ser socorridos. Então, é dessa vibração que a gente está conversando, é de um espírito desse nível de amorosidade. Então, quando a gente estuda da humildade, a gente precisa começar essa compreensão. Ó, diante da dor, onde eu estou? Pronto a servir? Ou eu ainda vou apontar erros, fazer críticas ou cobranças? Porque a gente tem visto nesses últimos dias o quanto é difícil para nós, né, entender humildade. Então, o que ele está falando? Descrevendo o orgulho, para entendendo o orgulho, a gente conseguir falar assim, olha, então aqui não tenho humildade porque eu ainda faço. Então, para a gente ir conseguindo sentir por vibração, que é uma conquista de muito amor. O homem deseja ser feliz, e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Então, ó, até aqui, ele vê isso com naturalidade, que queiramos ser a cada dia melhores e estar cada dia melhores. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, a que do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade, e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. Ó, então vamos pensar bem aqui o que foi que ele falou. Ó, lembra que a gente estava vendo então, ó, a humildade. Mas a humildade encontra o seu contrário lá no nosso orgulho exagerado. E aí ele começa aqui nos auxiliar a compreensão, ó, o que me torna então esse espírito tão orgulhoso? E ele fala, ó, que é no egoísmo que isso começa. É quando eu me acho mais importante que qualquer pessoa. Quando eu começo a me valorizar sempre, demasiadamente. E eu sei que inicialmente vai gerar muito desconforto. Por quê? Porque por vício e por desejo de comodidade, a gente foi alimentando a coisa assim, ó, mas eu preciso me amar, porque se eu não gostar de mim, quem é que vai gostar? Então, assim, ó, isso é um monte de justificativa, um monte de
alternativas aí que a gente encontrou para tirar da rota e ainda achar uma desculpa boa. Nada disso é verdade. Por quê? Porque quando Jesus falou a lei, ele foi bastante claro em dizer assim, ó, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Porque se eu ficasse no si mesmo, ele sabia que o orgulho ficaria exagerado e que o sofrimento ficaria garantido. Então, ter essa clareza, essa lucidez é que compõe a humildade. Eu não vou deixar de gostar de mim, mas eu tenho que entender o que é que eu quero para mim e se eu consigo fazer isso para o meu irmão, porque aí mostra que eu não valorizo a minha personalidade, mas que eu me encontro numa visão espiritual, me vendo como um espírito que está aqui para servir as pessoas à minha volta. De que modo? Do modo que eu gostaria que a mim fosse feito. Então, não é uma coisa exagerada ou perturbada, mas ponderada, raciocinada e, principalmente, sentida. Porque aquilo que eu quero para mim é exatamente o que eu vou fazer para o outro. Então, eu vou ter uma medida bastante interessante. Quando ele fala, ó, ambição, cupidez, inveja, ódio, ciúme, e fala, ó, isso é o que deixa vocês magoados todos os dias. A gente sofre desses males. A gente sofre, porque assim, é difícil a gente assumir e falar assim, é mesmo, né? Eu sou ambicioso. Então, eu não sou ambicioso. Vamos usar a palavra bonita da moda. A gente gosta de ser próspero. Não é próspero, né? Próspero é outra coisa. Mas o que a gente quer? Sempre mais. Mas eu quero mais, sem perguntar por que eu quero mais. Eu quero mais porque sim. Eu não tenho nenhum objetivo com isso, ou eu não tenho nenhum projeto diante disso. É só pelo vício de querer mais. Não tenho outra coisa que me envolva. A gente sente inveja. Chato falar que sim. Então, vamos melhorar. A gente se compara muito com as outras pessoas? Sim ou não? Muito obrigado. Se sim, com qual sentimento que eu faço isso? Nossa, que bom, né? Aquele menino que estudou comigo se deu tão bem na vida, ele está indo bem pra caramba e eu estou aqui. Então, assim, ó, eu fico medindo. Eu não estou preocupada qual que é a prova dele. Eu estou preocupada que ele conquistou coisas que eu não. E, no fundo, isso traz um amargor. A gente tem a vergonha de falar da inveja. Então, tá, não é? É, o nome é esse. A gente sente ódio? A gente jura que não. Então, como que a gente pôs o nome no ódio para não ficar feio? Ah, é assim. Não é que eu tenho ódio não. Mas eu fico meio chateado. Não, até gosto. Eu só não quero encontrar nunca mais. Não, vocês não entenderam, a gente é muito diferente. Ele na dele, eu na minha, tudo certo? Aí o outro chega, a gente dá tremedeira, passa mal, a pressão sobe, mas não é ódio. Então, ó, eu vou tentar colocar um outro nome para tentar disfarçar, mas eu sinto que o coração descompassa nessa hora. E eu não consigo, muitas vezes, entender por quê. A gente tem ciúme. Pouco ou muito. De quase tudo. Então, ó, isso ele fala, ó, perturba todas as relações sociais.
Então, ele não está falando algumas, em algum lugar, em algum momento. Ele fala assim, ó, isso perturba todas. E olha só, eu penso que nenhum de nós escapou de ter algum desses sentimentos, quando a gente não veio com o combo completo, a gente tem todos mesmo. Então, imagina, a nossa interação com as pessoas é focada em mim. Por quê? Porque olha quanta coisa eu tenho. E apesar de a gente ler ambição, cupidez, inveja, ódio, ciúmes, entenda bem, tem. Mas em nós, o dono desse sentimento, isso chama dor. Sofrimento. Porque o ciúmes dói tanto que às vezes a gente não dorme de dor. A inveja tortura tanto que eu perco a paz. A ambição inquieta tanto que a pessoa fica agitada. Ela fica pensando, remoendo aquilo o dia inteiro, como que ela vai conquistar, como que ela vai... E ela fica atormentada. Então, colocar o nome é bastante difícil, mas a tradução simples disso é dor e sofrimento. É um tormento que nós carregamos e interfere profundamente na nossa vida. Por isso ele está falando, ó, vai interferir em todas as relações, provocar dissensões, aniquila a confiança. Ó, como é conviver com alguém que a gente não confia? Como encontrar a paz? Sem chance. Agora, olha só, é comum ou é raríssimo? Às vezes, no meu trabalho, eu falo assim, olha, eu tenho que relacionar com muitas pessoas e dessas eu não confio em nenhuma. Ou seja, eu vou para um ambiente que parece uma guerra, porque eu fico em estado de alerta o tempo todo. Eu não confio. E por que eu não confio? Porque um eu acho muito invejoso, porque o outro é muito ambicioso, porque o outro é muito... Ó, eu vou lendo o que eu imagino que está acontecendo, que mesmo que para eu possa ler nas pessoas, eu preciso ter, e isso me deixa em calafrios desesperadores. É tenso o ambiente, eu não posso descansar. É um lugar sem paz. E muitas vezes o combo é instalado dentro de casa, né, nos relacionamentos com as pessoas que carregam o mesmo sobrenome. Então, olha só, não tenho paz lá fora, muito menos aqui dentro. E essa falta de confiança me obriga a manter constantemente na defensiva. Vocês já se pegaram na situação assim, ó, vou, com um pé na frente e um atrás? Vou, mas eu não vou de coração aberto, porque eu estou esperando que vai acontecer alguma coisa difícil. Como a gente fica depois disso? Olha que situação pesada. Eu quero ir, mas eu não confio. Eu vou, mas ó, eu não consigo me entregar. Quem não se entrega não rende, não fica espontâneo. Ó, eu fico inteirinho bloqueado. Trava. Mas isso é tão sério que chega muitas vezes a nível físico a trava. De depois de um dia de trabalho, você chegar em casa e falar assim, olha, parece que meu músculo está amarrado, eu estou inteiro doído. Eu fiquei num lugar com tensão demais. Eu fiquei exaurido. Uma coisa que era para ser tranquila foi sofrida. Enfim, do amigo faz inimigo. Nós temos alguns inimigos por quebra de confiança. Todos. E com temas assim, ó, como inveja, ciúme, ódio, situações que trouxeram muita dificuldade
E aquilo que era uma relação boa, agora virou um campo de batalha. E aí ele... Vou ficar em pé para falar. E ela vai sentar um pouquinho. Eu queria voltar um pouquinho, porque a Luciana falou uma coisa que, na realidade, tocou meu coração, né? Que ela falou essa questão aí da cupidez, da inveja, do ódio, do ciúme, dentro de casa, né? Então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho, primeiro, se existe isso dentro da nossa casa, né? Se isso acontece dentro da nossa casa. Então, a gente precisa, primeiro, a gente precisa ser corajoso, para a gente ter um olhar para um lugar que, entre aspas, não sei se a palavra bem é essa, mas para nós é sagrado. É sagrado no sentido que eu tenho que levar para minha casa as minhas melhores vibrações. Existem culturas que, quando vão entrar dentro da casa, ela deixa o sapato para fora. Isso tem uma simbologia. Eu estou deixando o sapato para fora porque eu estou deixando tudo de ruim que tem ali para levar dentro da minha casa aquilo que existe de melhor dentro de mim. Então eu queria que a gente pensasse mesmo um pouquinho nisso. Primeiro, se realmente eu acredito que isso acontece na minha casa. Porque senão, a gente vai passando por situações que são importantes. Porque nós precisamos aplicar o que a gente aprende. E aplicar é a gente encontrar isso na nossa vida. Será que tem isso dentro da nossa casa? E se tiver, sim, né, eu também acredito que na minha casa tenha isso. E como que a gente trata isso? Como que nós tratamos isso dentro da nossa casa? Por onde nós começamos? Como? Eu acho que é um caminho, reconhecendo que isso existe. Às vezes tem, é o meu caso e da Luciana, né? Principalmente uma disputa, porque para quem é mais bonito, né? Não tem isso. Isso é o final, mas existe um porquê. Quem disputa com a esposa, quem é mais bonito com o esposo, com o filho, que tipo de sentimento ele tem em relação ao seu filho, à sua esposa? Inveja. Então, a gente precisa olhar, às vezes acontece, quem disputa é quem ganha mais. Eu deixo ela vencer se ela quiser, viu? Não tem problema. Mas a gente não tem essa disputa, né, de quem ganha mais. O que está envolvido nesses relacionamentos? Porque aí nós vamos construindo uma casa com muitas dificuldades. Essas energias estão vibrando ali dentro da nossa casa, né? E aí, às vezes, também como subterfúgio, a gente não quer ficar em casa. A gente arruma 2.500 coisas para a gente sair de casa, para a gente passear, lógico, não estou dizendo dentro de uma situação normal, né? Mas eu estou dizendo que você não consegue ficar dentro da sua casa. Quando a gente se aproxima de alguém que tem uma energia boa, que é simples de coração, a gente sente vontade de ficar perto dele ou de sair? Ficar perto. E se a gente não está querendo ficar dentro da nossa casa, que tipo de energia que está vibrando ali? E quem construiu essa energia? Com certeza, na minha casa, foi minha filha. Foi minha filha que construiu? Não. Quem que construiu essa energia? A gente mesmo. E nós construímos porque nós não observamos em nós isso. Nós não observamos quando nós estamos com ódio. Nós não observamos quando nós estamos disputando
com aquelas pessoas que não estão aí para disputar com a gente. Pelo contrário, estão ali para caminhar, para ombrear com a gente. Para caminhar, não estão ali para disputar nada com a gente. Se há uma disputa, há uma interpretação errada do que está fazendo. E aí eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham disso? O que mais que a gente poderia falar dessa situação na nossa casa? Porque, vê bem, ó, o tema é humildade. E dentro da nossa casa, uma energia humilde dentro da minha casa não pode causar desconforto. Então, se tem alguma coisa desconfortável dentro da minha casa, eu não estou vibrando energias humildes. Eu consigo enxergar isso? O que vocês acham? Como é que vocês veem isso? Porque você falou uma coisa muito importante. Se existe isso dentro da minha casa, eu preciso me preocupar de como eu vou consertar isso. Como que eu vou equilibrar isso? Como eu vou deixar de que a minha casa seja um lugar onde prevaleça isso? Por onde eu devo começar? Eu comecei na minha casa pintando ela do lado de fora. Por onde eu devo começar? Quem que tem que dar o primeiro passo? Eu. Somos nós. Não adianta esperar que quem deu o passo é aquela pessoa que você está desenvolvendo um ódio grande. Se você está enxergando, significa que você tem mais para dar. E se você não dá, o que acontece? Então, nós somos dotados de uma compreensão maior. Compreender que às vezes as pessoas se descontrolam, compreender que às vezes as pessoas não falam aquilo que a gente queria ouvir, dentro da nossa casa. Então, a gente enxerga isso. Tá? E aí? O que a gente vai fazer? A gente vai deixar de dar isso? O que vocês acham? Quem concorda, fica. Quem concorda, levanta. Quem não concorda, fica sentado. Quem concorda, balança a cabeça. O que vocês acham? Por quê? Porque eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Se eu tenho para dar e não dou, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos pensar. O que vai acontecer se eu tenho alguma coisa para dar e não dou? O que você acha que vai acontecer? Como? Quem que vai cobrar da gente? A nossa consciência. E se a nossa consciência cobra da gente alguma coisa, como é que vai ser a vida da gente? Perturbada, nós vamos ficar harmonizados ou desarmonizados? Então tá vendo? A gente entende o processo, porque às vezes quando a gente vê isso daí, fala, isso aí, pelo amor de Deus, é tanta coisa que eu quero. Então, só que nós precisamos observar para que a gente possa, olhando isso e fazendo aquilo que a gente tem condições de fazer, para que a gente possa nós nos harmonizarmos. Nós criarmos uma vida mais feliz. Se você vê e não faz, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir criar para você uma vida mais feliz. Vamos fazer uma fusquinha para aquele que nos está atrapalhando em casa. Vão ser mais felizes do que ele. Como é que a gente faz isso? Você só faz se você atender a sua consciência. E aqui nós vamos entender que a consciência são as leis divinas. Então, se você seguir as leis divinas,
você não vai se sentir isolado, você não vai se sentir esquecido, você não vai se sentir deixado pelo outro. Então, como a Luciana falou isso, eu fiquei tocado por causa dessa questão da família. Porque a família é um lugar sagrado. E nós temos que fazer esse lugar ser sagrado. Nós temos que ter sagrado no sentido de você construir ali o melhor que você pode. Você vai buscar recursos fora. Nós vamos buscar recursos fora. Mas esses recursos têm que ser empregados ali dentro. Para que a gente possa ter um porto seguro. Que a gente possa ter uma construção energética de forma que eu sinta prazer de ficar ali. É muito difícil essa pergunta? Se for difícil eu não souber responder, a Luciana responde. Pode falar, meu irmão. O pai trabalha demais para levar recurso financeiro para casa. Talvez, não estou falando, é lógico, do seu pai, né? Mas talvez a única coisa que ele consegue fazer é isso. A única coisa que ele consegue fazer é trabalhar, porque ele não tem construções dentro dele para ser diferente disso. Então, eu acho que a melhor forma que a gente tem é olhar isso como uma forma que ele tem, como uma afetividade que ele tem. Porque num dado momento da vida dele, com certeza ele vai acordar e vai ver isso diferente. Pode ser nessa reencarnação, pode ser em outra. Mas se eu passar a olhar aquela pessoa com o meu olhar, olha, é a única coisa que ele tem para dar nesse momento. A minha relação com ele vai ser outra. Eu vou entender a dificuldade que ele tem de doar os seus sentimentos. Mas a lei de progresso existe. E num dado momento da caminhada do espírito dele, pode até não ser nessa encarnação, ele vai acordar para isso. E aí, quando ele acordar, eu posso pensar assim, olha, eu fui o entrave na vida dele, porque eu cobrei dele o que ele não poderia dar. Ou eu fui alguém que suavizou essa dificuldade que ele tem. E entendi que naquela caminhada, naquele momento, ele só tinha isso para dar. Então, eu vou escolher qual caminho, é uma escolha. Qual caminho eu vou trilhar? Eu vou trilhar um caminho. Porque às vezes a gente não tem, cobra coisas da gente que a gente não tem para dar e não estão pronto para dar. Não que não seja necessário, não que não seja importante, mas eu não tenho essa construção dentro de mim. Porque assim, olha, pode ser que meu pai... vamos pegar a expectativa de vida e eu vou arredondar para ficar fácil para mim. Vamos supor que uma pessoa viva até 70 anos, até 80 anos de idade. Meu pai vai viver até 80 anos de idade. E vamos supor que aos 50 anos ele desperte para essa questão da afetividade. Né? Então, aos 40 anos de idade, aos 50 anos, ele despertou que ele precisa ser afetivo. Eu venho cobrando ele desde os 21 que ele é meu pai. Aos 50, ele despertou para isso. Dos 21 aos 50, a cobrança que eu fiz para ele, dele, serviu para quê? Para que serviu essa cobrança? Qual relacionamento eu tive com ele dos 21, me ajuda aí, Branco, dos 21 aos 50 são 29 anos. Eu fiquei 29 anos criticando, cobrando de uma pessoa que não tinha condições para dar. Agora, eu poderia ter escolhido o quê? Entender que naquele momento ele só tinha isso para dar. Como é que seria
esse relacionamento meu com meu pai dentro da minha família. Se eu entendesse o momento dele, que tipo de energia que eu estaria inundando a minha casa? Muito bem, Marcelo falou uma coisa. Quem falou que eu funciono sob pressão? Quem falou? Quer dizer, se eu quero ser afetivo, eu não conheço afetividade. Alguém precisa chegar e dar ela para mim. Se eu cobro da Lúcia que ela não tem afetividade, o que eu estou fazendo? Vamos pegar assim, ela tem os arquivinhos dela lá. Não é isso? Não tem os arquivinhos? Se eu for afetivo com ela, eu vou me conectar a qual... É vibração, é onda. A qual arquivinho? Fala afetividade. Da afetividade, não é? Agora, se eu for buscar dela através de uma cobrança é ser afetivo? Não. Então, eu vou através da cobrança. O que eu vou despertar nela? Exatamente o que não é afetividade. Então, são escolhas. Por isso que é importante nós olharmos. Né, Lu? Então, vamos lá. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o induzirá. Então, vamos pensar juntos o seguinte, olha, aproveitar tudo que foi discutido. Todo mundo, de alguma forma, já sofreu por conta de relacionar com pessoas que são egoístas e orgulhosas. Isso aqui na Terra é todo mundo, né? Então, assim, a maioria de nós vai ter queixa de pai, mãe, irmão. Normalmente, o que essas relações fazem conosco? Quem já sentiu ficar carente? Faltou alguma coisa e que eu falo assim, olha, eu não recebi. Não teve isso. E, normalmente, a gente sabe que faltou olhando onde? Eu olhei no outro. Eu vi perto de mim um relacionamento que tinha. Quando eu vejo, eu falo, no meu não teve. E a gente começa a identificar que não teve. Mas tem uma coisa que é bem importante, que é o seguinte. Se eu não tomar isso como uma lição, a chance que eu tenho de repetir aquele modelo é enorme. Quantas vezes a gente já escutou falar assim, é que lá em casa todo mundo é desse jeito. Mas você gostou? Não, porque você vai repetir uma coisa que você não gostou. Então, é fato. Quando eu relaciono com alguém que é bastante egoísta, extremamente orgulhoso, eu vou ter que fazer toda essa compreensão ou um esforço, mas que eu vou anotar a dor, o sofrimento que me causa é imediato. Que lembra, todos esses sentimentos vão gerar dor. Então, quando ele fala assim, quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, tanto quando eu estou em contato com os outros, quando eu sinto isso. Então, muita gente vai falar assim, eu fiquei uma pessoa muito irritada, ou muito ansiosa, ou muito, porque eu vivi num ambiente de muita cobrança. Eu vivi num ambiente
que foi muito frio comigo. Eu vivi num ambiente onde ninguém me deu atenção. Eu precisei me virar com tudo o tempo todo. Então, olha só. Ou porque o outro, ou porque em mim. E, normalmente, na interação. Então, ó, eu vou sofrer. Mas aí vai vir a necessidade de combater. E aí ele compara, ó, como se combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. Então, eu vou ter que identificar como isso começou. A partir de que momento eu fico dessa forma? Quanto isso dói? E como eu vou combater? Então, vamos pensar aqui. É difícil ou é fácil a gente se sentir muito carente? Normalmente, na nossa queixa, o que é que acontece? O que é que falta quando eu falo estou carente? Os adolescentes podem me auxiliar porque eles falam isso demasiadamente. Estou carente. O que está faltando? Afeto. O que mais falta? Atenção. O que mais falta? Compreensão. Vocês estão vendo que vocês só estão falando de coisa boa? Ó, afeto, atenção, compreensão, acolhimento. Uai. Onde eu vou encontrar isso? Onde tem? Porque como eu vou fazer para combater isso? Eu estou falando dos adolescentes, mas a gente tem isso na vida adulta. Vocês fiquem tranquilos, viu? Isso é de vocês mesmo, vai seguir. Como a gente vai combater isso? Com amor. É uma pergunta séria. Onde tem amor? Deus é a fonte inesgotável de amor. O que você precisa para ir a Deus? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Ó, o que eu preciso para ir a Deus? Preciso de humildade, preciso de trabalho, mas eu preciso de uma coisa obrigatoriamente. Ó, falando sério. Fala o enunciado da lei que vocês vão achar o caminho para chegar em Deus. Obrigatoriamente, eu preciso de uma pessoa para ir a Deus. Sozinho ninguém vai. Esse é o problema. Então, olha só. Eu estou falando assim, ó, ela não me deu isso, eu estou carente. Mas aí ela não tem para dar. Eu preciso combater isso então, porque isso está me afetando. Onde eu tenho que buscar? Onde tem? Onde tem? Onde tem Deus. Como é que eu vou a Deus? Por ela. O que eu vou dar para ela? O que ela não me dá. Ou seja, essa criatura difícil da minha vida vai me dar exatamente aquilo que eu sinto falta. Não tem outro caminho. Então, eu vou falar uma coisa séria para vocês. Pai bravo é especialista para fazer filhos calmos. Se eu não fiquei calmo, é porque eu fui fazer o duelo proposto pelo orgulho e pelo egoísmo. Fiquei duelando, você não me dá, eu não te dou, eu não te dou, você não me dá, você não me dá. Ó, e a gente passa uma vida assim. Quando eu falo, ó, ela não me dá, mas não é ela que tem. Eu vou buscar onde tem, eu busco. Se eu busco, agora eu tenho. E é natural que quem tem, vai dar. Mas aí vem a maravilha do São Francisco, que ensinou assim, é dando, eu dou para ela não tem. Só que a partir do momento que eu comecei a dar, o que vai acontecer? Eu acho quem devolve. E o melhor, a devolução vem de lugares
inimagináveis. Uma pessoa que chega de repente e te abastece de afeto, de carinho, de reconhecimento, e que você nem sabia que a pessoa te observava. E ela te dá aquela injeção de ânimo, você faz assim, ó. Nossa, será que é comigo? E você passa o resto do dia bem, porque alguém devolveu aquela segurança que você precisa, e aí você fala, agora eu entendi. E aí começa a ficar, sim, a minha vontade, o meu trabalho, o meu esforço, fazer essa reconexão com essa capacidade de doar por muito mais tempo e muito mais vezes. Porque agora eu já entendi que a minha carência não tem nada a ver com uma pessoa. A minha carência só tem a ver com a minha desconexão com Deus. Porque a hora que eu acho essa conexão, quem tem sou eu. E aí nada me falta. Então, é um trabalho bastante intenso que a gente vai fazer. E muitas vezes a gente vai ler de grandes espíritos que eles não colocam a confiança no outro. Onde que é a confiança deles? Então, onde Jesus falava que estava a confiança dele? No Pai. Judas não tinha, Judas ia trair, mas ele não era a confiança depositada em Judas, a confiança dele era depositada em Deus. Vai acontecer o que é da vontade de meu Pai. Não é Ele que manda na minha vida, mas eu vou dar para Ele tudo aquilo que eu gostaria que a mim fosse dado. E assim Ele dava o melhor dele. Mas aí ele ia lá relacionar com Pedro, que rejeitava, que negava, e ele sabia. Mas não era no Pedro que estava a confiança, era em Deus. Então, o que ele podia fazer pelo Pedro? Dar o melhor. Então, lógico, guardadas devidas proporções, a nossa família faz conosco exercícios intensos em relação a isso. Às vezes, nosso pai ou a nossa mãe pode, por exemplo, ter um vício moral muito grave, ou uma doença física muito grave, atrelada a um vício moral, e que ele não vai dar. Mas se eu entender essa dinâmica, eu vou falar, eu estou num lugar especializado em me tornar o melhor nesse item. Porque não é aqui que eu vou buscar. Eu vou buscar onde tem. E em achando, sou eu que vou doar. E esse exercício me fortalece e me traz a paz e o equilíbrio que eu tanto necessito e por tanto tempo eu busquei. Quando a gente começa a entender, o outro deixa de ser o problema. Ele vira só um estímulo. E aí, eu não tenho mais raiva dele. Mas aí eu vou ficar compadecida. Ele não dá conta de fazer ainda. Ele não entendeu que ele pode. Mas eu não posso cobrar, porque ele ainda não entendeu. Ele vai ter que aprender a fazer. Mas como que foi que eu aprendi mesmo? Lembra no começo da conversa? Como foi que eu percebi que me faltava? Porque eu vi alguém que tinha. Como que essa pessoa vai aprender? Quando ela perceber alguém que tem. Então, a maioria de nós vai relacionar assim, às vezes eu relaciono com alguém que traz um vício moral chamado covardia. Nunca fala a verdade. São meias verdades. Gente, isso deixa a gente desconfiado. Me empurra para o meu sofrimento? Muito. Se eu entrar nisso, eu preciso de quanto tempo para enlouquecer? Isso é um problema da pessoa. Eu preciso me fortalecer. Qual prova eu vou passar? Aquela que for minha. A que não for minha, eu desmancho isso antes. Por quê? Porque não é minha. Mas se for minha, eu posso tentar ser super esperto o tempo todo. Não tem jeito, eu não mando nisso. Mas eu tenho que entender que esse estímulo está mostrando o que falta
para eu construir essa paz na minha intimidade. E agora que eu entendi, sou eu que, pelo meu interesse, vou combater, como se isso fosse uma peste, uma praga que avança em mim. Então, eu vou começar a combater. Então, imagina o seguinte, ó, quando ele fala aqui, ó, animais nocivos. Então, se eu pegar piolho, eu vou ter que tirar. Mas depois, o que a gente começa a fazer? Eu vou começar a observar. Onde foi que eu peguei isso? Então, nesse lugar, eu tenho que redobrar a minha atenção, porque eu tenho que ser vigilante. Agora, eu vou também vigiar outras condutas minhas. Por quê? Porque eu estou combatendo, eu não quero mais isso. E eu fico bastante atenta por um período. Por quê? Porque eu não quero, isso é nocivo. Então, o que eu vou combater é isso que é nocivo, mas o que adentra a minha intimidade. Onde está a falha? A gente tem combatido o outro. A gente briga com o outro e esquece de combater o que está nocivo em mim. Mas, às vezes, ó, eu vou combater o outro com raiva. Essa raiva continua mantendo a minha insônia. Essa raiva continua me mantendo descontrolada e eu não consigo. Então, o foco não é no outro, é o que de nocivo está aqui na minha intimidade e como será o meu combate vigilante e atencioso para resolver isso. Então, nós vamos ter muita coisa para a gente pensar aí durante a nossa semana para conseguir conquistar um patamar de equilíbrio e começar um processo de harmonia com os nossos sentimentos. Alguém quer fazer alguma colocação, perguntar alguma coisa? Tudo bem até aqui?